Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informa a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária, com a ordem do dia 14 de novembro de 2023. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 37/2023, que dispõe sobre os Conselhos Municipais, pareceres, legislação, justiça, redação, favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável, jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cidadãos e cidadãs que fazem presentes aqui nessa noite, imprensa, cumprimento a todos. Então, eu peço que permaneça na casa em primeira discussão. Nos próximos dias estaremos reunindo os conselhos municipais para debater esse importante projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Projeto 37/2023 permanece na casa. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 38/2023, que aprova denominação para vias públicas municipais. Pareceres, legislação, justiça, redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e com a palavra a vereadora Clarice Baú na tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui hoje nos prestigiando presencialmente, aqueles que nos acompanham de forma remota em suas casas. Em especial, a família do senhor Carlos Antônio Strapasson. Então, Carlos Antônio Strapasson, o que falar de Carlos? Naturalidade farroupilhense, mas farroupilhense de coração e alma. Assim, nasceu em Farroupilha, mas escolheu ficar, porque esse município seria onde iria construir uma vida com muitos desafios, como para todos, mas, por certo, com muitas vitórias e conquistas. E desta forma foi escrevendo sua história, sua trajetória, que muito orgulha sua família, sua esposa Vera Lúcia, os filhos Carlos Roberto e Tatiana Lúcia Strapasson. Para conseguir suas conquistas, teve sonhos, os quais só se realizaram porque desde cedo entendeu que a melhor forma de realizar seus sonhos seria através do trabalho. Assim, começou em uma lavagem de automóveis, gerente administrativo do Unibanco, jogador de futebol do Brasil Farroupilha da época. Colaborou com essa paixão pelo futebol. Nos veteranos do Brasil Farroupilha, no Saturno de Caravaggio, no Clube Farrapos, a ABB, CNC, como em outros campeonatos, sem deixar de lado outra paixão, o bolão. Fez muitos amigos na sua jornada, muito querido e excelente cozinheiro. Então foi escrevendo sua história, entre seus compromissos profissionais, que muito colaborou para uma Farroupilha melhor, pelas suas atitudes sempre alicerçadas na honestidade, no trabalho, na colaboração, numa conduta ilibada, deixando o seu legado a todos, uma trajetória exemplar, e que hoje pode ser reconhecida por esta Casa Legislativa como forma de homenagem, indicar o nome do senhor Carlos Antônio Strapasson na identificação de uma via pública municipal. É nesse sentido o requerimento da bancada do PP, o vereador Caleb Coelho, Edson Paese, Sandro Trevisão e Clarice Baú. Obrigada. Obrigado à vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação da vereadora Clarice Baú para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação o projeto de lei do Legislativo número 38/2023, que aprova denominação para via pública municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 43/2023, que altera a Lei Municipal número 4.787, de 13/12/2022. Pareceres: Legislação, Justiça, Redação, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Boa noite. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assistem presencialmente, imprensa. Gostaria de agradecer. O Cilo, Joel, representando também nosso executivo municipal. Sejam bem-vindos. Bom, senhores vereadores, é um projeto simples, mas de muita importância, alterando o artigo 5º da Lei 4.787, que aprovamos nessa Casa em dezembro de 2022. Dizendo agora que esta lei vigorará pelo período de 24 meses a partir da data de sua publicação. E anteriormente era sabido que a referida lei se daria pelo prazo de 12 meses, finalizando neste mês de dezembro, aliás, próximo. Então, com isso, temos um ano de 2024 até dezembro para justamente proporcionar ao nosso munícipe situação boa em relação a um subsídio do transporte coletivo, sabendo que os efeitos da pandemia do Covid-19 ainda se fazem sentir em todos os meandros da economia nacional, em especial sobre o sistema de transporte público municipal, que foi diretamente impactado pela redução da mobilidade de usuários frente às sucessivas restrições de circulação de pessoas. No período de pandemia, a operação se deu com patamares de passageiros muito aquém da previsão, havendo um aumento gradativo, chegando atualmente em 75% do normal. Por conta de sua inquestionável essencialidade, o transporte coletivo urbano manteve-se e segue prestando serviço, não obstante as condições da onerosidade excessiva. A solução ortodoxa seria aumentar o preço da passagem, porém, nesse cenário, aumentar o custo da tarifa, ao contrário de reequilibrar o sistema, terminaria por agravar ainda mais a situação deficitária, na medida em que acabaria por reduzir ainda mais o número de usuários e, ao fim, penalizaria o passageiro, que vem a ser o principal beneficiário. Sendo assim, através do presente projeto de lei, propomos, então, que o subsídio tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros se dê pelo período de 24 meses, a contar de 13 de dezembro de 2022. Essa é uma medida adotada pela administração municipal para preservar o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão, assegurando assim a modicidade das tarifas e promovendo a melhoria da mobilidade das pessoas nos deslocamentos dentro do território municipal. A concessão do referido subsídio está em consonância com os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ademais, senhores, mais uma notícia boa: cumpre informar que estão sendo elaborados pela empresa Valor e Foco Consultoria e Engenharia, contratada através do pregão eletrônico número 143/2023, com contrato administrativo de prestação de serviços, firmado sob o número 362/2023, os estudos, então, referidos à elaboração de um projeto básico do sistema de transporte coletivo rural e para atualização das planilhas de formação de preços do sistema de transporte coletivo urbano de Farroupilha. Segue, então, o impacto orçamentário. Gostaria, senhor presidente, após também as comissões com parecer favorável, jurídico também, que se colocasse importante projeto de adequação à lei por mais um ano, então, valendo por 24 meses da data de
13 de dezembro de 2022. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom, é um projeto que sim, a gente precisa debater, porque ele é importante e ele mexe, sem sombra de dúvida, com a população. Eu acredito que uma cidade que é bem desenvolvida passa por um transporte coletivo, onde que a gente tem as pessoas mais integradas e, acima de tudo, menos veículos, né? Não é a realidade de Farroupilha, que a maior parte utiliza veículos próprios ou de aplicativos, táxis, coisas do gênero, e muitas vezes o transporte público não chega onde precisa chegar e até mesmo não tem horários, não tem linhas, né, Joel? E a gente conversou várias vezes, inclusive trouxe a pauta aqui, por exemplo, o bairro Santa Rita, que não tinha horário mais, foi reposto, importante, mas tem outras localidades também que as pessoas procuram. O que eu conversava, que é o que me preocupa e, de certa forma, me estranha, que eu acho que a questão da justificativa da pandemia ela não serve mais como embasamento. Por quê? Praticamente a própria Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia. Certo? A gente sabe que alguns processos econômicos eles têm alguns requisitos, eles carecem de apoio, aporte, etc. Mas há também de se fazer uma memória, de se fazer um gancho, que o preço do óleo diesel teve uma redução. E comparando, quando nós votamos a outra lei, baixou no mínimo R$1 o valor do litro do diesel. Ou seja, o que a gente está fazendo hoje aqui nessa noite? É autorizar a prefeitura a pagar R$1 sobre cada passagem do urbano. É importante sim, para as pessoas que não têm acesso, etc, etc. Mas cabe também aqui a gente precisa fazer. Será que esse valor que está sendo cobrado pela empresa é condizente com a realidade pelo serviço prestado? Será que esse valor condiz com a realidade do mercado, condiz com as rotas, condiz com os percursos? Então é importante que a gente faça sim esse debate, porque a gente está tratando de algo que envolve diretamente a mobilidade dos cidadãos. Eu deixo aqui esses questionamentos e essa reflexão, mas, muito pelo contrário, não serei objeção, até porque, né, Joel, ali na frente a gente aguarda uma nova licitação e temos que ver também quanto que será o preço que será posto e qual serviço será prestado. O vereador Roque sempre diz assim, não importa quanto tu paga do prato, mas tu tem que saber o que é o prato. O que é o cardápio? Então, voto favorável ao projeto, que é importante para a cidade, mas fica esses meus pontos de questionamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Marcelo Broilo para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 43/2023, que altera a lei municipal número 4.787, de 13/12/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Encerrado o espaço de destinação a projetos. Quero cumprimentar o nosso amigo Roveda, a esposa dele, Vanissa de Bona Roveda, e o Pedro Pontes, que estão na plateia aí. Passamos à apresentação de liberação dos requerimentos. Requerimento número 87/2023. Convite ao senhor Paulo Negreiros. A palavra está à disposição do vereador Gilberto do Amarante, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Quero saudar aqui a família do seu Carlos Antônio Strapasson. Saudar também todos os policiais aposentados que estão aqui essa noite, reivindicando suas reposições, muito justa. Porto, seu Brasil, a gente às vezes Roveda, e às vezes vai fugir, o Bill,
vai fugir na lembrança agora de todos, mas quero aqui saudar a todos os policiais que hoje estão na reserva, mas continuam, é só chamar que eles estão na ativa também, né? Carlos, que chegou agora. Então, senhor presidente, esse requerimento, então, solicitar que seja convidado o senhor Paulo Negreiros, diretor executivo dos Caminhos da Serra Gaúcha, CSG, e técnicos para informar acerca dos questionamentos abaixo. RSC 453, apresentar fluxo das obras com datas do licenciamento ambiental, projeto de duplicação, obras complementares, acessos elevadas, retornos e viadutos, considerando contrato firmado com o Estado, levando em consideração os prazos estabelecidos. Qual o aplicativo que a população deverá rastrear o andamento das obras de forma transparente. A RSC 453 será entregue em 2026, a obra de duplicação e todas as demais obras compostas, iniciando no acesso da Paulo Tartarotti até a BRS, que agora mudou, antes era só BR 470, porque foi estadualizado, na Tela Sul. E a ERSC 122, com o início do projeto das obras no trevo com a RSC 453, que é na frente da Tramontina, no percurso até São Vedelino. Entrega firmada em contrato com o Estado no início de 2027. Também ver a possibilidade de antecipar obras de infraestruturas elevadas, viadutos, retornos e acesso em geral no município de Farroupilha, considerando ser o município centro da Serra Gaúcha, com passagem de veículos e caminhões dos municípios da Serra, demais municípios e Estado. E pelo fato de não haver necessidade de licenças ambientais para a execução das obras. E assim antecipar fluidez do trânsito, diminuição de acidentes, diminuição de riscos eminentes de morte no trânsito. Se possível, quais obras poderão ser antecipadas e quais são as datas de entrega? Como funcionará a cobrança do sistema Fliflon? E se terá aplicativo. Reconhecemos também e observamos o trabalho que já está sendo feito. Quero dizer que essas obras, por exemplo, a 453, ela está firmada para entregar para a nossa comunidade, a 453, até 2026, início de 2026, e haja visto que já se passou-se um ano. Eu sei, vereador Marcelo, que o Executivo também está tratando, e neste caso eu sempre digo que nós temos que unirmos esforço, como já fizemos no passado, audiências públicas e tantos outros manifestos em prol de incluir obras, inclusive naquela ocasião o Estado não tinha incluído um novo traçado da Curva da Morte, e então foi incluso ali com apelo dos vereadores da Serra Gaúcha, da qual a gente tinha um grupo muito forte de vereadores aqui da Serra, que estávamos em torno de 40 e quase 50 vereadores, do qual a gente trabalhou aí com muito afinco e foi incluído essas obras. Então, peço o apoio de todos e enviar para as autoridades e que essa empresa venha aqui no início do ano para comentar sobre o assunto. Obrigado, vereador Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. E com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então, obviamente que eu voto favorável ao requerimento do vereador Amarante. Eu me somo também na manifestação dele que seja no começo de fevereiro, quando voltam as atividades parlamentares,
A gente sabe que a demanda de projetos diminui, então eu acho que se faz salutar organizar para que já, se não na primeira segunda ou segunda de fevereiro, pós o nosso retorno, venha então o senhor Paulo Negreiros para falar. Eu acho que a gente precisa organizar algumas coisas para ser mais proveitoso. A última vez, enfim, que o senhor Paulo Negreiros veio, não, na minha concepção, não correspondeu às expectativas. A gente ficou vamos dizer, muito campo aberto. Acho que tem que delimitar algumas coisas, mas todas elas se fazem pontuais e necessárias. Até porque a gente tem visto algumas coisas avançarem e também o atendimento da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é importante. Algumas demandas que nós solicitamos, como, por exemplo, algumas coisas que tangem, e sim, a rodovia, ali na proximidade do Bondan, desobstruir, desentupir aquelas galerias, foram feitas a meu pedido, já foi executado. A própria questão de sinalização em alguns locais da via também já foi executado. E o caso mais emblemático, que eu acho que foi um feito coletivo e que se iniciou o movimento dos moradores aqui na Câmara, aqui neste Parlamento, que foi, sem sombra de dúvidas, o trevo de acesso a São Miguel. Então, eu acho que é salutar, eu acho que é importante, nós precisamos debater, sim, temos que ter, né, Amarante, um cronograma das obras, ver também o andamento, a própria questão do free flow, que é, sem sombra de dúvidas, uma incógnita para muitos, não ficou muito claro como será feita a cobrança. Então, nós precisamos dessas informações para passar para o cidadão e, acima de tudo, para a nossa compreensão, enquanto representantes. Então, reitero, organizarmos um pouquinho melhor para termos proveitos e também a gente tem aqui a imprensa, o Leandro Adamati, o Ramon, o William Bertual, para que ajudem a divulgar a posteriori a data para que a população saiba e se faça presente aqui para acompanhar, porque impacta na vida de todos. A acessibilidade, os caminhos, para ter então, enfim, difundir isso. Obrigado, senhor presidente, voto favorável. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar a oportunidade também para cumprimentar a todos que estão aqui, pessoal das forças de segurança, né, pessoal da ativa, pessoal também que já estão na reserva, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária, dos bombeiros, enfim. Cumprimentar também a família Strapasson e a todos os demais que se encontram nessa casa, a nossa imprensa e as pessoas que nos assistem de suas casas ou das suas plataformas digitais. Vereador Amarante, é importante esse convite aqui para a CSG, que está, vamos assim, cuidando das nossas rodovias estaduais aqui na região da Serra, mas de boa parte também do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui uma triste lembrança dos pedágios, né? Muitas peleias, né, Roveda? Quanta peleia que esse pedágio se instalou entre Farroupilha e Caxias, tanto assim que, quando ele foi extinto, houve até manifestações que se deixasse aquelas cancelas para mostrar a vergonha que foi aquele pedágio que se instalou aqui. Felizmente passou, deixou rastros, estragos e deixou uma imagem ruim, mas me parece que essa modalidade que aí está de pedágio, me parece que vem a convergir muito com a nossa realidade. É claro que nós estamos falando aqui das nossas estradas, que possivelmente quem vai a Bento, quem vai a Caxias, quem se desloca por aqui, não teremos o pagamento do pedágio. Agora, quando for a Porto Alegre, a conta vai vir. Mas a gente nota que há já movimentação, a empresa já fazendo alguns tipos de trabalho, alguns reparos, e as rodovias estão tão abandonadas que me parece que só uma roçada, repor uma placa, trocar um poste de iluminação já parece uma grande obra, né? E a gente espera ansiosamente que as rodovias possam receber o tratamento adequado e a infraestrutura necessária condizente com o que é a pujança da nossa região. A Serra Gaúcha produz muito, gera muitos impostos e às vezes os governos dizem o seguinte: bom, a Serra não precisa porque a Serra é rica, o pessoal se dá um jeito por lá. E aí acaba não atendendo, né? E hoje me parece que há, então, um cronograma que a gente vai conhecer melhor até por intermédio da vinda do pessoal da concessionária aqui e também para ouvir sobre essa questão
da passagem livre, né, que teremos aí um sistema moderno instalado, né, que já experimentamos em outras rodovias que se viaja, mas hoje sem cancela nenhuma, né? Pode passar à vontade, só que vai vir a conta para pagar. Então, a gente entender também como é que vai funcionar esse sistema para que todos os nossos usuários possam estar por dentro disso aí. Então, vereador Amarante, acho que é bom, a gente vai ter um amplo debate aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Importante, né, esse convite do senhor Paulo Negreiros, já esteve aqui, deixou muitas dúvidas, né? Mas penso também que é importante ele vir para prestar contas de como vai funcionar toda essa questão do pedágio, mas eu entendo que o pedágio é um mal necessário. O poder público já não tem mais condições de manter nossas estradas da forma que nós merecemos e da forma que nós pagamos para que tenhamos estradas melhores. Eu entendo que o convite é importante, aqui é um fórum de debate, né? Eu acho que é aqui que ele tem que vir mesmo prestar contas, mas não vamos ter muitos encaminhamentos. O contrato já está assinado entre a concessionária e o Poder Público Estadual. Nós vamos ter avanços ou mudanças nenhuma. Nós vamos debater, mas vai parar no debate e no entendimento de como vai funcionar realmente a logística na cobrança e tal. Mas encaminhamentos nós não poderemos fazer, o contrato está fechado, já assinaram e vão fazer e já eras, né? Então, mas eu entendo que é um mal necessário porque a vida vale muito mais do que a gente paga ali, né? Mas só para esclarecer que nós vamos poder avançar muito nisso, mas concordo com o requerimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Espaço de livre para o vereador Gilberto do Amarante. Eu concordo contigo, vereadora Clarice, e é justamente, nós queremos que seja cumprido o contrato, que a entrega da 453, ela está prevista com todas as obras lá colocadas para 2026 e já se passou um ano, né? E a gente não viu um pedaço de obra aí sendo feito. É essa cobrança que eu acho que nós vamos ter que estar muito afinco nesse momento com vereadores. Eu sei que o Executivo está fazendo isso também. E lá pelas tantas, vamos envolver também a Assembleia, o Governo do Estado, que seja cumprido o contrato, o que está estabelecido em contrato. E a questão de nós antecipar, de repente, algumas obras de urgência, que seriam os retornos, acessos em nossa cidade, que hoje estão muito precários, isso a gente já conversou em alguns momentos com a empresa, acho que eu, o vereador Juliano, acho que o vereador Roque estava junto, numa reunião com eles, quando a gente discutiu aqui o acesso da linha São Miguel, e eles vêem possibilidade de antecipar isso, que isso não está no contrato, mas de qualquer forma está no contrato para eles fazer junto com toda a obra, no contexto todo da obra, né? Então é nesse foco da gente fazer com que eles cumpram com o contrato, exatamente, porque se nós daqui a pouco ir cobrar deles no último ano ou nos últimos 6 meses, aí não vai cumprir mesmo, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente na casa. Sim, é favorável também a vinda aqui na casa, né? Porque, na verdade, isso é importante mesmo, no sentido de que o contrato está feito, isso é imutável, já está, concordo, mas, assim, algumas prioridades podem ser adiantadas, né? E eu acho que é prerrogativa da gente fazer essa cobrança e ficar, então, monitorando se está sendo cumprido e, consequentemente, também ficar cobrando, porque a gente sabe que a concessionária vai fazer o quê? Ela tem um organograma todo feito, mas alguns movimentos que ela pode fazer, ela faz, se tiver pressão, né? Então é importante, vereador, sou favorável à vinda do representante da empresa aqui nessa casa para a gente discutir e ver o que é necessário ser feito e já fazer alguns pedidos, né? Importante já fazer alguns pedidos para que sejam atendidos aqui na nossa região, porque as estradas estão daquele jeito, né? Com todas essas chuvas agora, eu vou direto a Caxias e isso cada pouquinho é um buraco diferente, né? Aqui para baixo também. Embora, como diz a Clarice, né, o mal necessário, os nossos pedágios, mas já que o contrato está feito, já que a empresa está aí, vamos cobrar para que eles façam o serviço deles de maneira adequada, né? Porque um buraco desses, muitas vezes, numa rodovia, como estava antes, pode ser
a diferença para alguém que colide ali contra ele com o carro, e pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Então, vão ficar cobrando aí para que eles possam fazer o serviço deles e se sintam pressionados a fazer o que é de interesse da comunidade, que seja feito de maneira mais rápida. Obrigado. Obrigado, vereador Santos Trevisan. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 87/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 88/2023. Congratulações à equipe feminina de futebol Ser Brasil. A palavra está disponível do vereador Marcelo Broilo pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Quero aqui ler o requerimento 88, a qual o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações à equipe feminina do Brasil de Farroupilha. Em nome do presidente da Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Brasil de Farroupilha, Helenir Luiz Boneto, por garantirem uma vaga no Campeonato Brasileiro A3 de 2024. A equipe farroupilhense venceu no último dia 29 de outubro de 2023, a equipe do Elite, na cidade de Juí. E essa vitória, então, classificou para as semifinais do Campeonato Gaúcho, justamente com Grêmio, Internacional e Juventude. E assim foi uma maneira de garantir também de maneira antecipada, a vaga na competição nacional. Diante do exposto, deixo registrado minha admiração pelo desempenho da equipe, que vem fazendo um belíssimo trabalho. O projeto feminino tem na nossa cidade 6 anos, estando entre as 4 melhores do estado. Com 2 títulos, senhores, do Campeonato Gaúcho do Interior em 2019 e 2020, e 2 participações na Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2020 e 2021. Além de relevar e descobrir dezenas de atletas que hoje atuam em alto nível em grandes clubes do Brasil e do mundo. Sendo assim, senhor presidente, eu peço deferimento. Eu gostaria agora de falar algumas palavras, mas antes disso, citar, não sei se todas as atletas e comissão estão, mas é merecido, senhor presidente, até peço perdão se eu me alongar no tempo, podendo, se a bancada do meu partido autorizar, usar o espaço de liderança, a qual também falo em nome da doutora Eleonora e do colega Felipe Maioli. Atletas, sejam bem-vindos. Adriana Moraes, Alana Bilhar, Andriele de Carvalho de Souza, Bianca Tomazoni da Costa, Caroline da Silva Gonçalves, Carolina Silva Severo, Caterine Munereto Cavion, Catulen Silene Garcia Serafim, Cíntia Marcondes dos Santos, Eduarda Machada dos Santos, Gabriele Nascimento Dias, Giovana Piton Pessoa da Silva, Isadora Padilha Monte, Jennifer Stefani Kiueves, desculpa-se a expressão do sobrenome. A nossa atleta atacante Kim, seu nome é mais difícil, né? Cristina Garcia Rodrigues, a Laira Mauer de Souza, a Laísa Gonçalves Benites, a Laísa Yasmin Rios de Carvalho, Letícia Santos Alves, Maria Gabriela Oliveira de Souza, Marcela Quasny, Nicole Neres Batista, Anúbia Cabral Dotto, a Paola Rodrigues Ferreira, a Stefane Siqueira Santos, Yasmin Oliveira Rosa. Perdão novamente se algum sobrenome não pude expressar corretamente. Na comissão técnica, o nosso técnico, Leonardo Antunes de Moraes, Odemir Paulo Moterli, como auxiliar técnico, o Rodrigo Ramos Silveira, também auxiliar técnico, a Vera Lúcia Alves da Silva, preparadora física, o Jonathan Rodrigues, preparador de goleiras, e Giovana Vigolo.
auxiliar de preparação de goleiras. O staff, então, do clube, da equipe: Jefferson Oliveira, massoterapeuta; a Bianca de Castro da Silva, fisioterapeuta; o Dr. Ronaldo e Dr. Felipe, médicos; Edson, gerente; William Bertuol, coordenador de comunicação; e a Liz dos Santos Neis, coordenadora geral. Obrigado, senhor presidente. Tatiele Angélica Posa, Adriano Padilha na direção, junto com a Tatiele; o Juliano Gabriele, da mesma forma; Lineker Reginato e Cristiano Neri, então, fazendo parte da direção. E como presidente, então, Helenir Luiz Boneto, bem-vindo à casa, Helenir, e o Gabriel Marchetti como presidente do Conselho Deliberativo, e os demais membros do Comitê Gestor. Obrigado. Usar o espaço de líder. Senhores, é uma grata satisfação o que esta Casa Legislativa promove, pratica na noite de hoje. Quero aqui destacar uma grande virtude que observei e chama muita atenção nos dias de hoje. Vários setores do clube, Helenir, o trabalho voluntário, fazendo o seu melhor para construir um legado, uma história, valorizando e incentivando atletas e os seus sonhos. Exaltando, senhores, e conduzindo o nome de nossa cidade, não só para a nossa região aqui, e não só também para o Estado, para todo o nosso Brasil. Tendo como bandeira no futebol, né, Gabriel, falamos hoje, feminino, a valorização da mulher. E como defendemos a mulher aqui, né, doutora Clarice? Vários projetos. Que bonito isso. O zelo pelas atletas e contribuindo para banir ou reduzir o preconceito, que ainda existe muito. Mantenham-se firmes e persistentes em busca de seus objetivos. Quantos testes e provações vocês passaram? Mas, como eu sempre digo, é nas dificuldades que nos reinventamos e conseguimos a superação. Nós somos gratos pela representatividade proporcionada a todos farroupilenses. Vida longa é o que desejamos. O sucesso é a habilidade de postergar a gratificação. Tudo tem um tempo de maturação, de aprendizado. Quanto esforço desprendido e quantas dificuldades. Mas vocês souberam esperar. Que agora os frutos sejam colhidos, mas continuem plantando novas sementes. Aguardar, orar, confiar e agradecer. E que as congratulações que essa Casa Legislativa, esta noite, como eu disse antes, promove, é muito justa, merecida e verdadeira. Enfatizo dizendo que tenhamos que ser como abelhas. Já falei isso na casa em outra oportunidade. Aerodinamicamente falando, o corpo delas não é feito para voar, mas elas não sabem disso, senhores. Não sabem, não conhecem nada de física e voam de qualquer jeito. É isso que podemos fazer, voar e prevalecer diante de qualquer dificuldade e diante de qualquer circunstância. Para isso, fica o nosso muito obrigado. Continue assim, parabéns, vida longa, muito sucesso. Que bom tê-los aqui, comissão técnica. Em nome do Helenir, então, muito obrigado mesmo. E finalizo dizendo, senhores, o seguinte: não importa o tamanho de suas asas, simplesmente voem. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar então o time feminino do Ser Brasil. Sejam bem-vindas aqui nesta casa, juntamente com a diretoria, o presidente Boneto, o Gabriel Marchetti, o Bertual, o Padilha. Cumprimentar também, não está presente aqui, mas o Hortêncio, que também é um voluntário, tem um trabalho intenso no clube. Claro, todas as meninas. E no nome da capitã Catu, saúdo a todas. Parabenizo por esta conquista, por levar mais adiante, mais uma vez, o Brasil de Farroupilha para todo o país. Disputar uma competição nacional. E se a gente olhar, a gente vai ver todas as dificuldades longínquas ao longo dos anos que atrapalharam a mulher poder praticar o esporte. A mulher está inserida no esporte. A gente não vai muito longe. No Brasil, foi proibida a prática do futebol feminino. Na era Vargas, no Estado Novo, depois, após o golpe militar, e cerca de 40 anos que foi permitido, e claro, a passos lentos e demorados, a CBF e órgãos de futebol vêm trabalhando para dar mais oportunidade, profissionalizar. Então, o Brasil de Farroupilha é uma instituição que tem 84 anos de existência e inovou. Deu literalmente o pulo do gato lá em 2017, quando criou uma equipe de futebol feminino. Foi um marco para a nossa cidade, para o futebol e, acima de tudo, para todas as meninas que são apaixonadas pelo futebol, onde que elas sabem que elas podem, que elas devem, que elas têm que estar onde elas quiserem no futebol, porque qualquer lugar é o lugar da mulher, não é diferente. E assim, uma luta diária. A gente sabe das dificuldades. Muitas de vocês trabalham durante o dia. Poucas conseguem se dedicar exclusivamente ao futebol. E é por isso que nós precisamos, o município precisa apoiar mais o futebol feminino. Tem que incentivar. Nós temos o Fundel, tem que injetar dinheiro no Fundel, tem que investir nas meninas. Porque a gente congratula, a gente parabeniza, a gente saúda, mas isso não basta. O Poder Executivo tem a caneta, tem que destinar, e faço questão aqui de deixar. Se o Poder Executivo Municipal mandar um projeto de lei para estímulo do futebol feminino, eu voto favorável. Está aqui levantado o movimento. Ajudem o Brasil de Farroupilha, principalmente as meninas, porque é fantástico, é brilhante o que elas estão fazendo, rompendo barreiras, lutando contra o preconceito e se inserindo nos espaços e, acima de tudo, que poucos falam. O esporte é uma ferramenta de cidadania, de construção social. Eu vou usar o espaço de liderança. E é isso que a gente precisa. Estar a par e apoiar. Eu estive no domingo, no almoço, no Bela Vista, organizado pelo Ser Brasil, estava muito bem. Parabéns a todos e a todas que organizaram. Tinha um bom público, mais de 300 pessoas que se fizeram lá comemorando, mostrando que sim, nós temos uma equipe de futebol profissional na cidade que representa, que está ali, que dá espaço, desde as crianças na sua categoria de base, para as meninas e para o adulto. Mas é preciso olhar, porque olha só o que elas conseguiram. Elas conseguiram ser bicampeãs do interior e no domingo elas vão defender o tricampeonato no Alfredo Jaconi com Juventude. E eu tenho certeza que vocês vão dar o máximo de vocês. Vocês vão fazer tudo o que estiver dentro do alcance. Porque é assim, é na luta, é na garra, é na raça, é na vontade. E sempre se sobressaindo. Nunca foi fácil, mas nunca desisti. E fora também que já estiveram em outros momentos disputando outros campeonatos. Estando em outros momentos também junto ao futebol feminino, lá nas outras séries, passando as barreiras da região e, acima de tudo, as divisas do Estado, e estando na federação. Então eu quero aqui saudar vocês, falo em nome da bancada do PSB, do meu colega vereador advogado Roque, parabéns, obrigado por nos representarem, conte conosco e vamos para frente e dá-lhe Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. E com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. Uma boa noite especial aqui para o Nestor Zanonato, que está aqui hoje representando o deputado Pazin. Obrigado pelo prestígio.
ao Cilo Monteiro, que aqui ele está representando o executivo através do Departamento de Esportes. E com certeza, né, colega, o Cilo estando aqui é porque há incentivo, sim, né, nessa questão de incentivar realmente o esporte. Mas, como presidente da Frente Parlamentar das Mulheres e como professora aposentada de Educação Física, eu não poderia deixar de dizer que temos uma conquista, sim, do futebol, mas da equipe feminina de futebol. Isso faz muita diferença. Até pouco tempo, não muito longe do presente, era proibido realmente que as meninas pudessem avançar nessas questões. Mas com todos os movimentos, né, das mulheres, estamos avançando sim. E vocês contribuem muito para que isso aconteça. Então, é com muito orgulho que esta casa faz essa homenagem, é um reconhecimento dos avanços das mulheres também no esporte, como em todos os espaços que merecemos. Então, eu quero dar parabéns a toda a equipe diretiva e também toda a equipe técnica e principalmente para essas meninas, que são guerreiras, são poderosas, como a mulher sempre foi, mas não era reconhecida. E agora nós estamos sendo reconhecidas porque a juventude está aí. Está aí nos ajudando nessa questão de conquistar nossos espaços. Então, parabéns, continuem, nunca desistem dos sonhos de vocês. E assim, ó, vida longa realmente. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui saudar as meninas do Brasil de Farroupilha, o Elenir Boneto, o Gabriel, que estão à frente desse time de futebol, com todas as dificuldades, né, Gabriel e Elenir, que as meninas que jogam no Brasil de Farroupilha têm uma diferença em relação aos demais times, por exemplo, Grêmio Internacional, uma pequena diferença, né, na questão do custeio. 70 vezes a mais o Grêmio e o Inter tem estes valores a mais que o nosso Brasil de Farroupilha. Mas vocês, como eu fui assistir o último jogo que vocês jogaram com o Grêmio, eu sou gremista, mas eu torci como nunca pelo Brasil de Farroupilha naquele dia. Porque que nós conseguimos encher olha, o estádio estava quase cheio. Uma coisa que não vinha mais acontecendo. E que bom, vocês trazem essa atividade e, de certa forma, uma atração para o nosso município, para nós estarmos lá com vocês. E uma questão que foi através do Brasil de Farroupilha, foi através de vocês que também saiu dali uma jogadora que chegou na seleção brasileira, que foi a Rafa Leves, e que hoje está em times grandes e que tenho certeza que vocês também... daqui um pouco, com todas as dificuldades, como todos vocês trabalham, inclusive o técnico do Brasil tem outra função, porque senão ele não se mantém com os recursos do qual ele recebe pelo trabalho no futebol, e vocês também não treinam tanto quanto os demais times, até porque as condições são muito diferentes, mas vocês levam o nosso município longe, muito longe, nas mídias sociais, nas televisões. Quantas vezes a gente escuta na RBS TV, por exemplo, o time do Brasil de Farroupilha que está competindo com os demais times que competem a nível nacional. E agora, da mesma forma, vocês estão competindo e passarão a competir de forma nacional. Então, isso leva o nosso município a ser apresentado, tanto de mais uma forma, mas são vocês meninas que apresentam Farroupilha para o Brasil nesse momento, com o Brasil de Farroupilha para o Estado e para o Brasil inteiro como um todo. Então, só tenho que dizer para vocês, parabéns por vocês e continuem, porque o sucesso, com as dificuldades, tenho certeza que aparecerá e vocês, pelo menos, e se não tiver o sucesso de jogar num time grande, vocês já têm a satisfação hoje de estar competindo com o Brasil de Farroupilha, que hoje ele é grande. Então, parabéns. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante.
E com a palavra o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas de legislativo, servidores da casa, imprensa, esse público querido que nos acompanha presencialmente ou pelas mídias também. Meninas do Brasil de Farroupilha, como já foi falado aqui, durante um período o futebol feminino no Brasil foi proibido pelo presidente Getúlio Vargas em 1941, sob o argumento de que era uma prática incompatível com a natureza das mulheres. E vocês são a prova que isso era um preconceito, uma barreira, e que ele estava redondamente enganado. Que vocês superaram barreiras, porque em 1979, então, o presidente Figueiredo revoga o decreto de Getúlio Vargas, e em 1983, o Conselho Nacional de Desporto regulamenta o futebol feminino. E uma luta de vencer barreiras e preconceitos. Veja o argumento estapafúrdio do presidente Vargas na época, considerar esporte incompatível com a natureza das mulheres. E vocês e todo o movimento do futebol feminino demonstra que era uma ideia errada, superada desde a sua origem. Está ali o exemplo de superação de barreiras e preconceitos. Vida longa, parabéns e sucesso. Obrigado, vereador Kiko Paese. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Meninas, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem devolvendo a dignidade ao futebol. Eu, particularmente, faz muito tempo que não acompanho futebol masculino, porque eu fui acostumado a ver futebol quando era criança, tinha Zico, Sócrates, Falcão. Era um futebol que era da camisa, era amor, era raça. E depois de um tempo para cá, o que acontece? Os jogadores, principalmente dos grandes times, né? Time do Brasil, por exemplo, da seleção brasileira, qualquer encostadinha, nossa, os caras caem, ficam ali, parece que vai para a UTI. Né? Pisou no pé, estragou a unha do jogador. Meu Deus, que... E vocês não. Eu me lembro de ver pela internet um vídeo de uma moça jogando, uma moça no exterior. Ela caiu e a rótula do joelho dela foi para o lado, assim, sabe? Estava feio aquele joelho dela. Sabe o que ela fez? Ela fez assim, ó. Botou a rótula no lugar e foi jogar. E terminou o jogo. Isso é raça. Isso é o verdadeiro futebol. Então, muito obrigado por estarem trazendo de volta a dignidade do futebol arte, que é o futebol com raça, com amor à camisa que vocês estão trazendo. Infelizmente, a gente não vê mais isso nos times grandes, né? O pessoal ganha milhões para ir rolar muitas vezes no campo. Não generalizando, mas acontece muito, né? Então, muito obrigado por estarem aqui. Continuem, a gente sabe que a vida não é fácil, né? E vocês precisam muitas vezes superar problemas pessoais, dificuldades pessoais para estarem em campo, né? E estão fazendo bonito. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente Maurício, nossos colaboradores. Boa noite, minha colega, doutora vereadora Clarice Baú. A todos que aqui se encontram, eu queria dizer de modo muito singelo que as mulheres estão galgando setores, estão galgando esportes, estão em ações que antes não lhes era dado a chance, não que elas não pudessem, mas não lhes era dado a chance. Hoje, elas mostram, nós mostramos, que nós podemos ser boas em qualquer profissão, em qualquer esporte, qualquer coisa. A mulher pode ser boa em qualquer coisa, basta que ela queira. E é
com orgulho que eu digo a essas meninas: parabéns. Parabéns, meninas do Ser Brasil. Parabéns. Vocês merecem esta justa homenagem e merecem que todos nós aqui digamos exatamente isso. Parabéns, meninas de ouro. Vocês são meninas de ouro. Obrigada. Obrigado, doutora vereadora Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar aqui nessa noite doutor Carlos Cruz, que está aqui hoje, presidente do PTB. Cumprimentar também o Cilo Monteiro. Cumprimentar aqui o Nestor Zanonato. Também a família Strapasson, que hoje também foi reconhecida. Helena Bonetti e o nosso querido Brasil de Farroupilha. Essas meninas que são lutadoras, guerreiras e chegam aqui hoje para este momento vitorioso, de tantos que virão pela frente. O caminho é difícil, às vezes é árduo, desafios grandes, mas com grandes desafios vem grandes vitórias. E é isso que nós precisamos pensar. Cada jogo é um jogo, e assim a gente vai vencendo desafios, e agora vocês têm um grande, que é o brasileiro. E a gente está aqui nessa casa para apoiar, como eu vi aqui os colegas vereadores falarem, penso que nós devemos investir sim no Brasil de Farroupilha. Eu tive o privilégio de estar conversando um pouquinho com o presidente outro dia, lá na sede do Brasil, e quanto nós podemos ter um olhar pelo Brasil de Farroupilha. Vejo que nós podemos ampliar essa visão, né, e investir nestes talentos que estão aqui, diante não só de Farroupilha, mas do Sul e do Brasil, e quem sabe, por que não, fora do Brasil, no futuro dessas meninas tão talentosas. Parabéns a todas vocês. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 88/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Requerimento número 89/2023. Congratulações ao atleta Cleiton Cordeiro. A palavra está disponível ao vereador Caleb Coelho pelo tempo de até 5 minutos. Cleiton, esse é o tipo de notícia que nós gostamos de falar aqui nessa casa. Atleta farroupilhense conquista primeiro lugar do Campeonato Brasileiro de Muay Thai. O evento aconteceu no Rio de Janeiro no dia 4 e o farroupilhense Cleiton Cordeiro participou do Campeonato Brasileiro de Muay Thai, no Rio de Janeiro, conquistando o primeiro lugar na sua categoria. A chave tinha 6 competidores dos estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Cordeiro lutou 2 vezes contra o atleta do Amazonas, vencendo por nocaute técnico no 3º round. A final foi contra outro gaúcho, com vitória por pontos e decisão unânime. Importante ressaltar que o atleta recebeu incentivo através do programa Auxílio Atleta, que viabiliza com verbas a participação em prova para os competidores, e assim cumprimentando também o Cilo Monteiro, que faz parte desse projeto tão importante. Cilo, aliás, muito obrigado por tudo que o senhor vem fazendo pelo esporte na nossa cidade. Sendo assim, esses simples votos de congratulações é uma forma de reconhecimento da nossa casa para te aplaudir e desejar sucesso na tua trajetória. E este vereador, bem como meus colegas da bancada do PP, vereadora Clarice Baú, vereador Sandro Trevisan e vereador Edson Paese, desde já agradecem por estar levando o nome do nosso município contigo, através de tanta garra, disciplina e dedicação ao esporte. E o Poder Legislativo, então, municipal, se dispõe inteiramente a cooperar, colocando-se à disposição para ouvir as suas demandas.
Parabéns, Cleiton Cordeiro, por ter conquistado o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Muay Thai. É uma honra tê-lo aqui essa noite. Nós também sabemos que não é fácil, nem o treino, nem a vida de forma geral de um atleta, né? São muitas dificuldades que só tu sabe, sem contar as dores diárias do treino, né? Então, tu é um exemplo não só para nós adultos, mas também para com a geração que está vindo aí. Continue firme e forte nessa luta, nesse caminho. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém quiser fazer uso... Juliano? O vereador Juliano está com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, parabéns, Cleiton, né, por representar nossa cidade, por ser campeão. Importante, fomentar todas as modalidades de esporte e todos os programas. Eu tive a felicidade de fazer parte do governo passado na Secretaria de Esportes e um dos programas que nós conseguimos criar foi esse Auxílio Atleta, que teve algumas adequações, mas que sim, que foi dado um passo. E é importante que a gente fomente, né, Silo, mais políticas públicas, mais apoio, mais incentivo a todas as categorias, seja de reconhecimento e, acima de tudo, o investimento, porque a gente sabe que ser atleta não é algo simples, não é algo barato. Tu tem que dedicar a tua vida particular, tu tem que dedicar a tua vida profissional e, claro, a vida de atleta. Parabéns por representar o nosso município. Falo em nome do meu colega também, vereador Roque. Obrigado, parabéns. Obrigado, vereador Juliano. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, vereador Pastor Davi. Eu teria muitos amigos a citar aqui na plateia, mas o tempo é curto e, como já foram citados, então estendo cumprimentos. Caro Cleiton Cordeiro, falamos há pouco das meninas do Brasil de Farroupilha. Vejam que noite memorável para a nossa Câmara de Vereadores. Nós estamos com 2 expoentes do esporte de Farroupilha. Um clube tradicional no futebol e que hoje tem essas meninas que nos orgulham. E o Cleiton no Muay Thai conquistando um título nacional. É uma noite festiva. Cumprimentá-lo, Cleiton, por essa conquista e por muitas outras que virão certamente. Perseverança, humildade, persistência sempre. Certamente isso vocês têm a nos ensinar, inclusive. Parabéns, sucesso e muito obrigado por trazerem essas glórias à nossa cidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kiko Paese. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Cleiton Cordeiro, só para parabenizar, né, você aqui nessa noite também, essa grande conquista. A gente vê quanto Farroupilha tem avançado e hoje, como tu disseste, vereador Kiko, é uma noite memorável. Temos aqui 2 expoentes gigantescos da nossa cidade, o que mostra o quanto se tem trabalhado no esporte, se incentivado nessa continuidade, Silo, e que a gente possa continuar nesse tempo investindo nesses talentos que levam o nosso nome e a gente tem muito orgulho. Meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 89/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço de requerimentos. Passamos ao espaço destinado a moções. Moção número 26/2023. Apoio à repudiação inflacionária e da Brigada e Corpos de Bombeiros. A palavra está à disposição do vereador Davi Almeida, pelo tempo de até 5 minutos. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui a imprensa, o Damate, também o Jornal Informante, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento também, os farroupilhenses, e em especial, eu quero cumprimentar a todos os policiais que estão aqui, né, as forças de segurança,
que estão na ativa, que estão na reserva. Em especial, quero cumprimentar o Sargento Brasil, o Sargento Pontes, que estão aqui, o Tenente Schmidt, o Tenente Luiz. Não vou arriscar teu sobrenome aqui, Tenente Luiz, mas vou chamar pelo primeiro nome. Cumprimentando eles, eu cumprimento todos vocês, o que nos dá uma grande honra receber todos vocês aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. E eu trago, senhor presidente, essa moção de apoio à reposição inflacionária, pedindo que então seja entregue a todos esses guerreiros também. Hoje nós estamos falando aqui de pessoas que vencem, que ajudam, que cuidam por um longo tempo, e aqueles que estão na ativa ainda estão trabalhando pela população, são grandes guerreiros. Brigada Militar, Corpo de Bombeiros. E essa moção, senhores, nós estamos pedindo que ela então vá e seja encaminhada, senhor presidente, ao senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron de Moraes, ao senhor presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanquim, a senhora presidente da Comissão de Segurança de Serviços Públicos e Modernização do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Estela Farias, e ao comandante-geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Cláudio dos Santos Feoli. Esta moção, senhores, é uma moção muito justa. Mais de 160 câmaras de vereadores já fizeram esta moção de apoio a todos esses senhores e senhoras que estão pleiteando esta causa. E essa presente moção tem como finalidade apoiar estes servidores militares. A demanda refere-se a verificar os impactos das taxas de inflação sobre os vencimentos dos servidores militares no Rio Grande do Sul, em caso de não haver política de reposição ou recomposição ao reajuste salarial. O subsídio não contemplou a verticalidade como deveria. O subsídio do soldado ao sargento ficou faltando 3,1% na verticalidade. Poderíamos falar aqui dos tenentes, de outras patentes e de valores e de reposições. Mas o que vale defender aqui nessa noite, que nós estamos reivindicando e fazendo esta moção, senhores vereadores, que é o justo, é a reposição, recomposição inflacionária. Nós não estamos pedindo nada menos aqui do apoio dos senhores, para que seja recomposto com base em todos os aumentos que tivemos, cesta básica e tantos outros itens que nós poderíamos colocar aqui. Mas o que eu faço um pedido, senhores vereadores, é que a gente possa aprovar esta moção, trazendo essa recomposição a todos os servidores militares que estão aqui nessa casa, bem como a todos aqueles que servem o nosso Rio Grande do Sul. Então, senhor presidente, eu peço que seja votado e que, com a ciência de todos os vereadores, possa ser aprovado por unanimidade nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Num país onde nós temos manifestações políticas pedindo fim da brigada, onde o alto escalão do governo entra na favela dominada por traficantes, como se eles estivessem entrando em casa, onde o alto escalão do governo recebe integrantes do Comando Vermelho, e ainda se ouve também falar em situações onde o policial só pode atirar se o bandido atirar primeiro, torcer para que não acerte. Sem contar que num dia vocês prendem, arriscam a vida, e no outro o meliante já está sendo novamente solto, como no exemplo que nós vimos essa semana. Um meliante foi preso por assaltar uma farmácia. Logo, logo ele estava solto e ainda voltou na farmácia buscar o chinelo. Olha que chinelão esse bandido. Esse é o nosso país. Ou seja, cada vez mais o bandido tem mais vantagens e vocês dando couro e a vida para que a gente possa ter alguma dignidade. Reposição de perdas salariais é pouco. Vocês merecem muito mais, não só financeiramente, como também respeito.
Tenho certeza que o cidadão de bem concorda com essas palavras. Vimos há poucos dias a emoção de um pai reencontrando o filho sequestrado, um bandido preso e um CPF cancelado. Senhoras e senhores, nosso muito obrigado, nosso carinho e nosso respeito. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigada, presidente. Bem-vindos a todos aqui que estão representando a Brigada e o Corpo de Bombeiros. Parabéns, vereador Davi, por ter, né, a iniciativa dessa moção, porque quando se fala em reposição salarial, nada mais é que uma compensação da inflação, que de direito de todos, né? E que tanto tira o poder aquisitivo e tanto tira o poder de compra, né? E se falar da Brigada e do Corpo de Bombeiros, que vocês estão aí para preservar os nossos bens, mas também o nosso bem maior, que é a nossa vida e a vida da nossa família e de todos que nos cercam. Então, nada mais justo essa moção, porque é importante nós estarmos juntos nessa luta e sabe que nós estamos sempre à disposição aqui para auxiliar essas causas que tanto são de direito e merecedores. Então, contem sempre conosco e parabéns, o Davi, e parabéns a todos nós que, com certeza, votaremos favorável a esta moção. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhores e senhoras, nossos queridos representantes aí das forças de segurança, que honram e nos orgulham muito pelos serviços prestados para os que já estão na sua merecida, vamos dizer assim, aposentadoria, e também para aqueles que estão na ativa. Eu fico muito feliz de ver a proposição desse requerimento e até gostaria de ter o meu nome escrito aqui. Não foi procurado por ninguém, mas, enfim, gostaria que constasse aqui o meu nome e o nome do vereador Juliano, porque nós nos irmanamos e reconhecemos a necessidade dessa reposição. A reposição salarial de vocês não é ideológica, ela é necessária. Não importa se o governo é de esquerda, de direita, de centro, de quem quer que seja. Para vocês importa, sim, é o respeito à profissão de vocês e o respeito à dignidade salarial. E é isso que nós estamos pedindo aqui ao governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Os problemas da Brigada Militar não nasceram ontem, ou com a posse do Leite, ou com a posse do Lula. Sempre existiu um problema de segurança no nosso país, e seria um discurso demagogo vir aqui dizer que a culpa é do cara, daqui ou dali. A culpa é das faltas de política de reajuste salarial, que sempre vai deixando para depois, ora é com a Brigada Militar, ora é com os professores, ora é com outros servidores públicos, né? E vai ficando para trás esse reajuste necessário e digno. E com certeza esse requerimento, talvez só o da Câmara de Vereadores de Farroupilha não faça o necessário efeito. Mas eu falava aqui com o vereador Davi, que fez muito bem o uso das palavras quando fez as suas colocações, tem mais de quase 200 câmaras de vereadores que já encaminharam isso. Então, isso faz uma certa reflexão junto ao governo do estado, junto ao comando geral da Brigada Militar, né? E talvez, se não suficiente, precisa também conversar com os deputados estaduais, né? Conversar com os políticos que a gente tem relação. Eu vejo aqui muitos senhores e senhoras já de cabelo branco, né? Dos quais alguns aqui de muito tempo que a gente tem relação, né? Da época em que a gente travou boas batalhas juntos, né? E isso significa muito para a nossa cidade. A Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Rodoviária Estadual, todas as forças de segurança, elas precisam, além... espaço de liderança, senhor presidente. Elas precisam, além de ter reconhecido o seu trabalho, precisa ter o seu salário em dia, precisa ter os seus reajustes
e precisa ter a estrutura e a inteligência para poder estar à frente da marginalia, né? Porque hoje não é mais, talvez, algum tempo atrás, a gente se deparava com determinados tipos de crime e que hoje o crime evoluiu, se profissionalizou, se modernizou, e exatamente pelo sucateamento do serviço público, né? Pela falta de investimento na pesquisa, na cientificidade das questões, a gente acabou perdendo espaço. E hoje a gente se surpreende, eu acho que foi o vereador Caleb, ontem à noite até comentava aqui, de um tipo de golpe, que ele... Cara, o cara tem que ser muito estudado, né? Para praticar, para entender disso. E aí, na condição de advogado, e a doutora Clarice também é advogada aqui, a gente estava esses dias fazendo uma discussão sobre a questão do PCC, por exemplo. Aí os caras, não, mas o PCC contrata os melhores advogados? Não. O PCC está financiando e pagando a faculdade para as pessoas serem advogados, do próprio time. Ah, mas o PCC pode intervir nas decisões judiciais? Olha, já tem pessoal pensando em preparar advogados para fazer concurso para juiz, para o PCC ter os seus próprios juízes. Quer dizer, isso tudo são questões que chegam, nada de comprovação, mas existem os comentários. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos enfrentar isso? Com os policiais bem preparados, sejam eles policiais civis, policiais militares, né? Bem preparados, estruturados, salário digno, reposição salarial, e os governos é que têm que fazer isso. Eles têm que olhar para essa categoria como necessário, E jamais nós tratar isso como uma questão ideológica de quem gosta ou não gosta da brigada. Eu nunca vi alguém fazer um discurso fora a brigada militar. Eu acho que isso aí é um pouco exagero. E isso existe em todas as profissões, né? Os que gostam, os que não gostam, mas a brigada é necessária e levam aqui os nossos votos de considerações, meus e do vereador Juliano, e creio que, né, com certeza, de todos os vereadores e dessa casa, pelo respeito ao serviço prestado. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Quero dar uma boa noite muito especial aqui aos meus amigos da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Rodoviária, do qual se cruzamos sempre, né, seu Brasil, com a grande maioria que está aqui, Porto, que saiu. Eu quero dizer que já foi retirado alguns direitos que vocês já tinham adquiridos, né? Um ano, 2 atrás, do qual, naquele momento, vocês estiveram na Assembleia Legislativa e não foram recebidos. Não foram recebidos pelos... aliás, não queriam deixar vocês entrar na Assembleia Legislativa. E por... não sei por que cargas d'água, o PDT foi lá e deu um jeito e colocou, os deputados do PDT, colocou vocês lá dentro da Assembleia para acompanhar a votação, que naquele momento era proibido, não queria, quer dizer, o discurso era só entre eles, quer dizer que aqueles que estavam sendo atingidos ou beneficiados diretamente, que era vocês, não puderam participar, mas foi lá sim, dado ficha naquele momento e uma parte da equipe entrou e acompanhou, embora que, claro, foram vencidos naquela ocasião, e agora é muito justo, neste momento, a reposição salarial. Até os senhores pediram para mim também fazer essa moção. Eu vi aqui que o pastor Davi já havia encaminhado e até gostaria, pastor, que colocasse o nosso nome, se o Tiago quiseres também do PDT aqui, coloque, o próprio Tiago William, todos nós, porque é uma defesa de todos nós. Porque aqui falar mal da brigada, eu tenho certeza que tem pessoas que não gostam mesmo da brigada. Tem, vocês sabem disso, e sabe quem não gosta. Quem não gosta é aquele que nos atrapalha no dia a dia, aquele lá não gosta. E não vai gostar mesmo. Por quê? Porque ele é preso e às vezes solto, vocês vão lá e prender de novo. Teve pessoas que vocês prenderam 20 vezes. Mas aí é uma lei que nós políticos temos que mudar.
que é uma lei que vem lá de Brasília, dos deputados, de repente lá do STF, que determina o que tem que ser feito. E não é vocês. E vocês vão lá e prendem de novo. E é isso que vocês fizeram a vida toda, prendendo e soltando e defendendo a comunidade, defendendo as pessoas dos seus trabalhos, dos seus negócios. Então, quando estamos num sufoco, em quem que a gente lembra? Sempre da brigada. Estamos no sufoco, a brigada é o que vem na nossa cabeça, primeiramente. Estamos no sufoco na rua, estamos num acidente de trânsito, ou até mesmo em casa, em momentos críticos, lembramos da nossa saudosa Brigada Militar e das pessoas que já passaram, claro, vocês hoje estão aposentados, só para terminar, senhor presidente, mas é merecedor, sim, deste aumento de salário que está defasado há muito tempo. Então, parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite de novo a todos. Eu acabei não cumprimentando o Zanonato, o Cilo Monteiro. Aqueles que eu não cumprimentei, sintam-se todos cumprimentados. Tá? Bem, eu não poderia deixar de falar a respeito dessa moção. E eu falo em nome da minha bancada, do Marcelo e do Felipe. Mas eu quero dizer o seguinte. Na realidade, eu acho que é um absurdo nós estarmos aqui, com todo o respeito, nada pessoal, mas que absurdo estarmos aqui fazendo uma moção por algo ao que eles têm direito, direito natural, direito que lhes direito que é deles, é atribuído a eles. Como é que nós vamos fazer uma moção por algo que eles têm direito? Nós temos que fazer moção por alguma coisa que foi dado a eles e que não é algo de direito. Aí nós temos que vir aqui e fazer uma moção e dizer, meu Deus, olha que maravilha está acontecendo. Não, mas isso é uma coisa que eles têm direito, é um direito natural. Eles têm aqueles que estão na reserva, tem os que estão na ativa. Os que estão na reserva, quanto que eles prejudicaram a vida própria em favor das nossas? E os que estão na reserva, que já fizeram isso, os que estão na ativa estão fazendo. Quanto a gostar ou não da brigada, eu tenho certeza que tem muito mais gente que não gosta de vereadores do que os que não gostam da brigada. Tenho certeza disso. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que eu apoio, sim, esta moção por ser uma questão justa. É justa. É uma reposição justa, senhores. E claro que eu vou apoiar sempre qualquer iniciativa dessa parte. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Sem nenhum vereador. Imagina. Espaço de líder para o vereador Gilberto do Amarante. Vereador está com a... Vereadora, a senhora tem que se... Às vezes a senhora faz umas coisas desnecessárias. Por favor, quem não gosta da brigada... Claro que tem, os delinquentes não gostam da brigada, doutora. Ou a senhora acha que eles gostam da brigada? Eles se escondem, eles desviam da brigada, sim. Pare e raciocina um pouco. Essas pessoas, agora o cidadão que é protegido pela brigada, toda hora está precisando de saúdo a ele sempre. E claro que tem gente que não gosta de vereadores, principalmente aqueles que daqui a pouco, sei lá,
não gosta de pessoas também? Porque pode ter político que não gosta de pessoas. E, da mesma forma, pessoas não gostam de política. Então, vamos parar com isso, né? A situação não foi trazer aqui que não gosta de vereador. A minha fala, eu tenho certeza que todos os que estão aqui entenderam muito bem a minha fala de quem não gosta da polícia. São aqueles que são delinquentes no seu dia a dia. E, com certeza, agora, toda a população, a grande maioria de nossa cidade defende todos os dias a nossa saudosa brigada. E que bom que nós temos a brigada ativa em nosso Rio Grande do Sul. Que bom que nós temos uma polícia que cada vez está muito mais atuante e menos pessoas e maior população que se transformam, que muitas vezes se transforma em 2 quando é um policial só. Que se usa, às vezes, até mesmo de algumas estratégicas para aumentar o seu volume de efetivo, para dar a vanguarda que a população precisa. Agora sim, o que eu estou falando e defendo sempre, como todo servidor e vocês, de certa forma, que vem sendo judiado. E eu estava, e vou dizer assim, eu estava numa ocasião com o Eduardo Leite, agora sim, vou falar do Eduardo Leite, aqui no Parque dos Pinheiros, quando ele disse que não mexeria nas questões dos salários da Brigada Militar. Eu acho que os senhores de alguns de vocês estavam aqui. E o que ele fez por primeiro? Foi lá e mexeu justamente naquilo que foi gravado, foi filmado naquele momento. E foi lá e mexeu. Então, são essas coisas que, às vezes, os políticos, nós temos que trabalhar melhor junto a nós políticos, junto aos nossos representantes do Estado, da Assembleia, e levar isso a Brasília também. E eu acho que é isso que nós representamos aqui na cidade de Farroupilha, como representante de vocês nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Rapidamente, então, agradecer a presença da família Estrapasson aqui, nosso campeão de Muay Thai, cara bravo, né? Muay Thai, bacana. As gurias, então, do nosso futebol feminino, parabéns, sucesso, sucesso, parabéns, força, vamos correr atrás, a gente tem sonho, tem que correr atrás mesmo. E essa moção é óbvio que a gente é favorável, né? E a Câmara de Vereadores não tem aquele peso absurdo como foi falado a nível de município em função de algo que é prerrogativa do Estado, mas a união de todas essas casas legislativas no Estado fazendo esse pedido ao Estado, o Estado olha com outros olhos. Então, a junção de todos esses pedidos para que o governo do Estado olhe com carinho para algo que é de direito. E aí eu remeto ao que o Roque falou, que é extremamente pertinente, Enquanto a astúcia do crime, ela é cada dia mais enfatizada, cada vez mais se trabalha com inteligência no sentido de atuar de forma criminosa, a gente faz o quê? Com quem faz a segurança da nossa população? Simplesmente, de certa forma, desanima até. Porque queira ou não queira, hoje em dia o que a gente recebe é muito importante para a subsistência. A gente precisa de dinheiro para tudo. Então, assim, uma maneira de valorizar é se ter um bom salário, o salário ser atualizado e até o que é de direito, de certa forma, é retirado. Então, acho justo, extremamente justa a moção. Eu acredito que o vereador foi muito feliz, né, em trazer ela para essa casa aqui. Com certeza, todos os vereadores, com certeza absoluta, todos os vereadores são extremamente favoráveis a essa moção e que vai, sim, servir, de certa forma, num peso para que o governo do Estado tome uma decisão. E essa decisão a gente sabe qual é a melhor. Que se faça justiça e que realmente, de certa forma, se dê o que, por direito, é de todos os senhores que estão aqui nessa noite, pedindo e reivindicando. E a gente só vai ter uma segurança cada vez mais qualificada quando que a gente tiver devida consideração, terminando, senhor presidente, quando tiver devida consideração de maneira a dar respeito, dignidade, salário. Eu acho que em todas as classes a gente precisa disso, para que tenhamos cada vez mais uma segurança bem equipada, pronta para fazer o quê?
oferecer segurança a todos nós da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Sandro Trevisan, vereador. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, presidente. A Brigada Militar e também os bombeiros militares estão entre as instituições que eu mais admiro e confio. Como foi bem colocado aqui, por baixo da farda existe um ser humano que tem sua vida, sua família, suas metas de vida, suas angústias também, e que tem certeza que está saindo diariamente para o trabalho, assim como qualquer um de nós. Mas os senhores muito mais vulneráveis do que nós, mas não há certeza de retornar. Claro que isso aplica-se a todo ser humano. Mas nessa guerra diária contra o crime organizado e com um poder bélico, um arsenal muitas vezes superior ao que as forças de segurança têm, é uma realidade. E hoje estão aqui para reivindicar, como bem falou a vereadora Eleonora, um direito básico. Não é nenhum aumento real, é uma reposição. Pelo menos compensar aquele déficit que tem, não é nenhum aumento real, é uma reposição. Então tem o apoio unânime de todos os vereadores por um direito legítimo que foi negligenciado. Então, nosso agradecimento por todo o serviço que a Brigada Militar faz pela comunidade. Aqui eu vejo brigadianos na reserva, muitos que eu conheço, alguém nativo ainda, mas nós somos gratos aos senhores, porque sem as forças de segurança estaríamos fardados ao caos. Lembrem que há poucos anos atrás o Estado do Espírito Santo teve uma greve de dias das forças de segurança e foi o caos. Se conheceu o inferno na terra. E naquela ocasião, numa rede social minha, eu fiz uma postagem. Aos que defendem o desarmamento das forças militares, estão vendo a consequência? Obrigado, Brigada Militar, e merecida reposição para vocês. Obrigado ao vereador Kiko Paese. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. O vereador Roque falou pela bancada, falou muito bem, representou, mas eu vou falar poucas palavras e elas somam tudo isso. Obviamente que a gente é a favor. Obviamente que a gente vai apoiar a moção, porque sim, é uma prerrogativa do vereador e é um movimento e é uma manifestação e é uma tomada de posição. Sim, nós somos favoráveis. E é assim. Me digam qual classe trabalhadora, para brigar pelos seus direitos, não teve que bater o pé, não teve que se mobilizar, não teve que se organizar. Não há vitória sem luta. E com os trabalhadores da segurança não é diferente, com os professores, porque infelizmente é uma luta constante. A gente sabe que isso é óbvio, mas o óbvio às vezes ele precisa ser dito, redito. Então, obviamente, nós somos favoráveis, nós pedimos a subscrição do documento. Parabéns por todo o serviço que vocês prestaram e têm prestado à nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 26/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. E uma salva de palmas. Moção número 27/2023. Apoio ao PL complementar número 368/2023. A palavra está à disposição do vereador Gilberto do Amarante pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, o vereador abaixo então firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado para todos os deputados estaduais da 56ª legislatura ao presidente da Assembleia Legislativa Estadual, senhor Vilmar Zanquim, além da Comissão de
Constituição e Justiça, Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e o governador Eduardo Leite esta moção de apoio ao projeto de lei complementar 368 de 2023, de autoria dos deputados Cláudio Tacti, PL, Ayrton Altaurs, PDT, e o Dr. Tiago Duarte, do União Brasil. Então, esta moção de apoio, ela trata de apoiar este projeto de lei complementar, o PL, que cria o programa de incentivo aos hospitais filantrópicos e Santa Casas do Estado do Rio Grande do Sul, PIHF-SC do Rio Grande do Sul. Pode auxiliar muito nossos hospitais e Santa Casas na dificuldade financeira que passam há muitos anos. Sem dúvida, criar mecanismos que possam auxiliar nesse sentido é a principal finalidade deste PL, que foi pensado e elaborado por muitas mãos na Assembleia Legislativa e na liderança dos deputados Cláudio Teste, como já citei, do PL, do PDT e do União Brasil. Além disso, abre a possibilidade da parceria dos setores públicos e privados para melhorar os atendimentos na área de saúde do Estado sem onerar os cofres públicos, pois não haverá renúncia ou isenção fiscal, visto que fica em 12% constitucional de saúde. Além disso, possibilita compensação limitada em 5% por empresas do total da receita estadual com ICMS do Estado. O projeto está sendo apresentado a diversos municípios com o objetivo de unir força em busca de recursos e moções de apoio aos hospitais e Santa Casas que estão com dificuldades, principalmente na sua estrutura e no seu custeio. E este auxílio pode significar um bom atendimento para os usuários do SUS. Então, isso aqui é um complemento, é uma lei que está tramitando na Assembleia Legislativa e pediram apoio para diversas câmaras do nosso Rio Grande do Sul, e essas finanças ela vem a ajudar, inclusive o nosso Hospital São Carlos, da qual conversei com uma coordenadora do Hospital Janete do Igor, que também estão trabalhando junto com a Assembleia Legislativa para fazer a aprovação desse projeto, que depois eu não sei como vai ser a distribuição desses valores de retorno, se é sobre a arrecadação do município ou vai ter uma distribuição geral desses valores a nível de Estado. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu peço aqui a votação para hoje e o apoio de todos. Obrigado ao vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a moção número 27/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. É encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicações e lideranças pelo tempo de 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra o líder de bancada. Com a palavra o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar Zanonato, presente à nossa casa, as nossas forças, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, muito obrigado pelo que fizeram e continuam fazendo, mesmo em reserva. Só pela presença de vocês aqui nos orgulha muito. Gostaria, senhor presidente, após a sessão, então, convidar os agraciados para uma sessão de fotos, a qual também vai ser entregue ao Helenir os votos de congratulações. Muito obrigado. E gostaria, se o Gabriel me permitisse, citar o Cilo Monteiro. Cilo, capítulo à parte, não quis fazer junto ao Brasil, mas sabendo que o Gabriel me disse que você é um dos braços do projeto, certo? Criado pelo Gabriel em 2017,
mas na humildade dele, deixando também o protagonismo para as meninas do futebol feminino. Mas você, Cilo, incansável com o apoio, representando o Executivo, então fiz questão de lembrar desse enorme esforço que você faz em várias frentes e dizer que o assunto a seguir também quero lhe agradecer, fora referenciado pelo colega Juliano na sessão de ontem, na retirada das goleiras do Parque dos Pinheiros, e hoje, então, com a secretária Luciana, a qual me respondeu, eu não passei lá, mas já foram repostas, colega Juliano, não muito diferente das que estavam, mas o formato, né, Cilo, a forma de colocação para evitar acidentes, que era a minha preocupação na noite de ontem. Então, agradeço você por isso, fiz um link em relação também ao Brasil, como braço desse projeto, mas também te agradecer nessa, justamente repor as goleiras, né, tão importantes, mas, a doutora Eleonora, justamente bem fixados para evitar qualquer tipo de acidente com as nossas crianças. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E com a palavra, o vereador Tiago William. Colegas vereadores e vereadoras, eu quero cumprimentar aqui a todos os homenageados hoje aqui, né, o reconhecimento público da nossa Câmara, em especial também às meninas do Brasil de Farroupilha, né, e entre todos a equipe de trabalho do nosso time aqui da nossa cidade, em especial a minha amiga Tati, né, que também é uma batalhadora, né, de estar sempre incentivando. Olha, parabéns, Tati, por todo o trabalho que você tem feito, é diferenciado, né, e as meninas sabem disso, e a diretoria, a organização toda aí também. Então, todo mundo que se doa e ajuda o time da nossa cidade. Quero aproveitar também essa oportunidade e comentar que nós pedimos vista a um projeto de lei do Executivo Municipal que modificava uma lei já existente, colocando, então, a proibição da criação por exemplo, de cavalos nos bairros da cidade, né? Então, nós fizemos o pedido de vistas, né? Porque a lei anterior ela versava somente pela área central da cidade, e nessa lei que estava aqui, ela ampliava essa proibição a os bairros da nossa cidade, né? Então, levantamos a situação e falamos também com o Marcelo, líder do governo, enfim, todos os vereadores, e o Marcelo me trouxe, então, essa informação da retirada, senhor presidente, do projeto da casa. Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que, nesse momento, a gente faz a política do bem, né? Nós trouxemos aqui uma situação de preocupação, né? Acionamos isso como representantes do movimento tradicionalista que sou. Teve a sensibilidade do governo municipal de entender, não, vamos tirar o projeto, vamos estudar melhor como trazer essa situação, que às vezes uma redação, que eu acho que não foi uma maldade, e reafirmo aqui, até hoje falava com alguns integrantes, olha, gente, eu não entendi isso como uma maldade do Executivo, e sim, talvez, numa proposta de redação, né, talvez que mereceu retirar e pensá-la de uma forma diferente. Então, vejo como a importância nossa quanto vereador. Uma palavra, uma vírgula, uma frase muda a realidade da vida das pessoas, né? Então, vírgula, bairros, já atinge a proibição do bairro. É uma lei, está escrito. Então, eu acho que esse trabalho legislativo nosso aqui, veja como que é a prerrogativa nossa, né? Auxiliou nesse momento, e a gente conseguiu, então, que o projeto seja retirado. Imagino eu que o governo vai estudar de uma forma diferente para retornar essa casa. Então, quem vence é a democracia, porque esse é o nosso papel de estar aqui defendendo os interesses da população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Eu só tenho uma proposição para fazer para a sessão solene de segunda-feira. Nós temos, então, foi indicação da vereadora Eleonora, a cidadã que receberá o título de cidadã honorífica, merecedora, e é uma cidadã idosa, é uma pessoa que requer uma certa atenção, um cuidado. E o que eu proponho? De só um vereador ou uma vereadora. No caso, até sugiro a vereadora Eleonora, ela falar pelos 15 vereadores, para ser uma sessão solene, célere, rápida, objetiva. Então, fica a minha sugestão, minha proposição. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Eu quero congratular o vereador Juliano pela proposição. Sim, nós do MDB, que fomos quem fez a proposição da cidadã honorífica, nós concordamos plenamente, tá? Porque nós achamos que é um respeito à dona Amélia. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço de lideranças. Passamos ao espaço de explicações pessoais aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ação de seu gabinete ou assuntos de interesses coletivos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo. A palavra com o vereador. Líder de governo, Felipe Maioli. Presidente, boa noite. Queria dar uma boa noite a todos, em especial ao Paulo, amigo de longa data. Muito bom te ver aqui nessa casa, Paulo. E em teu nome quero dar uma boa noite especial a todos que estão aqui nos assistindo. Desejar a todos, sem exceção, muita saúde e parabenizar pelos feitos e dizer que vocês são nossos representantes e estamos sempre ao lado de todos vocês. Pedir a palavra para convidar os colegas vereadores para no dia 28/11, às 16 horas, na sala de reunião, estará conosco o secretário de Planejamento e Urbanismo, juntamente com sua comissão, que trabalhou na construção do plano diretor para sanar possíveis dúvidas dos colegas. A audiência pública ficou por dia 1º/12, então a gente tomou a iniciativa de trazer as pessoas para esta casa no dia 28/11, às 16 horas. Todos estão convidados. Obrigado. Obrigado, Felipe Maioli. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Deixar registrado, senhor presidente, que eu estive hoje na escola Zelinda Pessim, que um pai me chamou, tem lá, está sendo feito obras, inclusive na frente do ginásio, onde teve um pequeno problema, e esta obra, ela se danificou no momento que estava sendo construído, e tem que ajustar o mais rápido possível. Tem um barranco atrás da escola que desbarrancou e está se aproximando, inclusive da parede, já tem terra até na parede da escola, e precisa resolver, né? Por quê? Porque, inclusive, falei com a secretária Luciana, mandei para ela, e precisa agilizar o mais breve possível. Quem sabe tu leva esse apoio até para ela mesmo, para que seja resolvida essa questão. Porque, inclusive, os alunos, para entrar no ginásio, tem que pular lá um cano, ou passar por cima de um cano, que foi feito de forma inadequada. Tá bom? Obrigado. Obrigado ao vereador Gilberto do Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Para uso da palavra, o vereador Maurício. Nem vou passar a palavra para o vice. Eu quero fazer um pedido para o vereador líder do governo, Felipe Maioli, que anota que você vai esquecer. Fazer um pedido aí para o Diogo das lâmpadas, que no interior está meio fraco, as lâmpadas está escuro. Então eu acho que eu vou ver uma luz no fim do túnel com o senhor. Aí passa o recado para ele lá. Obrigado aí. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Nada mais a ser, não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço de explicações pessoais. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Abre mão. Abre mão, nada mais a ser tratado. Depois do encerramento, nós vamos tirar as fotos. Não sei se aí o vereador, nós vamos organizar, acho que fiquemos um pouco embaixo, porque todos vai quebrar o palco com o vereador Caleb. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.